Eu vou falar um pouco da notificação das doenças, né, fazer um enfoque mais sobre a dengue, né? É uma apresentação o mesmo material utilizado pela equipe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria, é esse material que eles me disponibilizaram, tá? Então eu estou representando eles, eu também trabalho na Secretaria Estadual de Saúde, na Vigilância Sanitária, né, estadual, e a gente também trabalha de certa maneira integrado, né, com a Vigilância Epidemiológica, né, a Secretaria é uma só, que tem os seus departamentos ou setores estratégicos, né, porque cada um tem as suas missões, né, mas a gente também trabalha integrado e mais do que nunca, né, no enfrentamento da dengue, somos uma equipe só, né, bem nesse sentido esse seminário, né. Então, é um pouco da apresentação e da abordagem que eles fariam, que eu vou fazer por eles, falando um pouco da notificação. Quando a gente foi planejar para abordar esse tema, a primeira coisa que me falaram foi assim, olha, cuidado, porque daí o farmacêutico que está na ponta, principalmente na rede privada, ele pode estar executando o papel dele corretinho, fazendo o acolhimento do paciente, abordando o tema adequadamente, orientando o paciente, fazendo levantamentos e diagnósticos, mas ele pode estar fazendo um desserviço no sentido de que a gente sabe que o farmacêutico é o profissional de saúde mais disponível, mais próximo da população, né? E em sendo um caso não grave, um quadro mais leve de dengue, por exemplo, ou no início, na fase mais inicial dessas doenças, ainda que seja um quadro mais leve, um quadro que vai se tornar grave, mas que no início ele é doença insidiosa e se apresenta num quadro mais leve, o farmacêutico pode, com muito boa vontade, fazer as orientações, eventualmente indicar o tratamento sintomático, seus analgésicos. Meu microfone não está funcionando. E aí aconteceu o quê? O paciente ir para casa e o caso não ser notificado, né? Então, não é isso que a gente quer, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer o quê? Os programas exigem que o farmacêutico, que a doença seja notificada, que os casos sejam contados, né? Isso por vários motivos, né? Até para demonstrar a gravidade, a magnitude da epidemia, né? O comportamento da epidemia. Então, a gente não pode perder casos, né? Então, isso foi a primeira abordagem do tema com as autoridades de saúde, foi o que me falaram, né? Então, assim, a gente tomou cuidado de conversar tanto com o programa estadual, como o programa municipal, conversamos com a CESAL, conversei com o pessoal da Secretaria de Saúde, e esse era um cuidado, para que o farmacêutico não cometesse, fizesse a sua parte, orientasse, acolhesse o paciente, mas o caso ficaria perdido, porque o paciente razoavelmente bem atendido, ele não buscaria, por exemplo, serviço de saúde público, onde o caso seria contado e seria notificado. Se alguém pudesse, não tem mais ninguém aqui, né? Não tem problema, pessoal, o grupo está pequeno, eu falo sem mesmo. Cadê o outro microfone? Daqui a pouco aparece. Então, um dos cuidados eram esse, tá? Em relação à subnotificação. O paciente intervir no processo, né? Saúde doença, na epidemia, e o caso não ser contado. E aí, quando a gente vai pesquisar e conversar com as equipes que trabalham com o tema, qualquer profissional de saúde pode notificar as doenças de notificação compulsória. É uma obrigação, uma responsabilidade do médico e dos demais profissionais de saúde e dos responsáveis pelo serviço, né? E quando um desses profissionais, né, se depara com o quadro daquela doença, com um paciente, e não precisa ter certeza, se notifica essas doenças de notificação compulsória na suspeita ou na confirmação, principalmente na suspeita, né? E o fato da gente não notificar
nós, enquanto profissionais de saúde, estamos cometendo, inclusive, crime. Não sei se vocês sabiam disso. Então, um pouco dessa abordagem que eu vou fazer, né? Na verdade, não é isso, né, o objetivo, né? Mas é um prejuízo, um desserviço à saúde pública, porque é uma doença de notificação compulsória, muitas vezes não vai ser contada, porque ele buscou só a farmácia drogada da rede privada e não buscou um serviço de saúde, né? Porque se ele fosse ao serviço de saúde, público ou privado inclusive, é obrigado a notificar, sob inclusive penas e eventuais sanções. Então, a suspeita também deve ser notificada. Sim, eu vou mostrar isso. A gente só notifica, só faz, se tem confirmação laboratorial. Não, não precisa. Não precisa. E aí existem dois tipos de diagnóstico nessas doenças de notificação compulsória em cenário de surto e epidemia. Existe o diagnóstico clínico, laboratorial, só que é o ideal, é o melhor dos mundos. Só que em situação de surto e epidemia, o diagnóstico ele pode ser feito, ele é clínico epidemiológico, tá? E às vezes o laboratorial ele vem depois, na conclusão do caso, no desfecho, ou lá a gente vai ver muito falar plenitude quando se fala em notificação de doenças compulsórias. O que é plenitude? É o registro de todos os campos, de todas as informações. Vocês concordam que no início na admissão do paciente, não dá para se preencher a ficha como um todo. Vocês devem estar recebendo ela aí, não dá. Você não tem dados laboratoriais, você tem pouca evolução do próprio paciente, né? Você não tem feedback do laboratório. Então, mesmo no início, não se preenche a ficha como um todo, mas ela tem que ser preenchida ao final. Então, eu vou explicar aqui que a nossa participação ela vai até certa altura, no que tange a notificação, e vai haver, depois que essa ficha for entregue à equipe da vigilância epidemiológica, aqui em Campo Grande tem uma lógica de distrito, né? Na própria UBS ou na secretaria, na pessoa que digitaliza isso, o digitador, a equipe dele vai entrar em contato, às vezes com o paciente, para preencher os demais campos. Tá? Ou vai entrar em contato com o serviço que assistiu ao paciente. Tá? Então, assim, eu vou mais longe. Então, quando a gente se deparou com esse assunto, é algo novo, é algo assim, é um desafio para o farmacêutico. O farmacêutico, enquanto profissional de saúde, também se colocar à frente e assumir um papel de notificador. Então, isso é algo novo, é algo que Mato Grosso sai na frente, tá? É uma ideia que a gente vai levar, inclusive, para a discussão a nível de Conselho Federal de Farmácia, Conselho Nacional de Saúde. Tem colegas nossos que, não sei se vocês sabem, que nos representa lá no Conselho Nacional de Saúde, né? O Dr. Wilson Hiroshi, que é da Rede Municipal de Saúde, trabalha com o Alexandre, é membro do Conselho Nacional de Saúde. Então, nós vamos levar isso também, porque representa... o que a gente está sinalizando? O farmacêutico está sinalizando que ele é um profissional de saúde, é um agente de saúde pública e ele é um profissional que ele está à disposição das autoridades públicas para atuar também como notificador. Então, esse é o desafio que a gente está propondo na tarde de hoje. O farmacêutico também ser o notificador. Isso já foi levado a conhecimento da superintendente estadual de vigilância de saúde, que é a doutora Larissa. Entendeu? E toda a equipe dela, como é a Karine e a Lívia. Eu falei, Lívia, nós estamos com esse papel. Nós queremos dar esse passo adiante, do farmacêutico apoiar, enfrentar e também exercer o papel de profissional de saúde, de profissional notificador. Isso aqui é um pouco também do que a gente ouviu e ouve, né, no dia a dia, né? Pessoal, são muitos locais, potenciais locais de foco criador de dengue, né? Proliferador, onde vai haver multiplicação do mosquito fêmea, né? O Marcos está aqui ainda. Eu ouvi, Marcos, eu não sei até que ponto se é verdade absoluta, é factoide, né? E às vezes o factoide ou o fake, às vezes até ajuda, de certa maneira, a gente alertar a população. Ia falar mosquita, né? A última pessoa que falou isso foi caçada, teve impeachment. O mosquito fêmea, ele sobrevoa a sua residência, ou seu estabelecimento, ou seu comércio, ou órgão público, né? Ou órgão público. E aí ele encontra uma coleção de água limpa, razoavelmente limpa. E ela encontrou aquilo e ela vai e faz a ovoposição. Eu ouvi isso, mano. E ela faz isso
quando ela encontra, ela faz a primeira vez e ela vai visitar, eu vi isso, todos os dias da vida dela, aquele ponto de água e vai fazer ovoposição durante toda a vida dela, quando ela encontra aquele ponto naquela localidade, naquela região. Então, assim, a importância de combate aos locais que estão com água parada, que são potenciais criadores, né? Então, assim, até o fim da vida dela, ela memoriza aquele local e ela vai fazer ovoposição, né? Então, assim, você vê a importância de cada potencial local desse. Tem os óbvios, né? Mas a abordagem é dos menos óbvios, talvez, né? Nos locais que estão fechados, de difícil acesso, nos locais que são altos, né? Me lembro algumas equipes do interior me falando que está precisando comprar escada, que a CESAL, a Secretaria, tem que comprar escada, né? Para ela ter acesso. Tem agora trabalhos com drone também, né? Tem agora o sistema da Secretaria, que é o e-Visita, não é isso? Que é o e-Visita, que é um sistema de registro, né? De fiscalização, de domicílio, de residência, que é no próprio celular, né? Nos smartphones, né? Um aplicativo, uma aplicação que foi desenvolvida para isso. Pessoal, a modernidade veio para isso, né? Mas assim, se cada um de nós formos um agente de combate a endemias, né? Um agente de saúde pública, e fizer o nosso papel onde a gente mora, onde a gente trabalha, onde a gente vive, que é a proposta da colega aqui, né? Então eu acho que a gente faz diferença. E se a gente puder multiplicar isso, aí aumenta muito a chance da gente ganhar essa batalha, né? Então lembrar dos locais óbvios e dos menos óbvios, né? Menos óbvios a gente sabe que são aqueles pouco visíveis ou invisíveis, telhado, calha, árvore embaixo da geladeira, não é isso? E agora até na piscina, né? Porque a piscina, apesar de ser tratada, há um risco, há uma chance. Talvez o nível de cloro lá está um pouquinho baixo, a gente sabe que o cloro evapora, né? A fêmea também, eventualmente, acabar usar as nossas piscinas, né? Então, devemos ser todos agentes de combate a esse mosquito transmissor. Aqui, outras coisas que que a gente ouve, faz parte das campanhas, né? Lembrando que, por que eu estou mostrando esses materiais que são um pouco óbvios? Por que a gente está aqui hoje? Surgiu isso de uma campanha, de um projeto, né, que a diretoria, os colaboradores, os assessores do conselho firmaram, né, compromisso de realizar. Internamente, a gente tomou cuidado, foi uma sugestão minha, da gente fazer virar uma resolução. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje, que está mobilizando inclusive recursos, ar-condicionado, né? Os colaboradores que estão aqui, café. Então, de certa maneira, é um investimento do Conselho. Então, isso é uma deliberação, foi aprovado, e a gente tem metas. A gente tem metas e objetivos a serem alcançados. Um deles é oferecer a capacitação presencial e o EAD, isso está sendo filmado, porque a gente também tem que oferecer essa mesma possibilidade para quem não pode viajar, para quem está distante. Corumbá é distante, Paranaíba é muito longe, Mundo Novo é longe, são os rincões do nosso estado, né? Então a possibilidade do EAD. Eu até proponho que quem faz o EAD tem que fazer algo mais, talvez até uma avaliação, e a gente avaliar isso para sentir se atingiu, né? O conteúdo foi recebido e foi totalmente compreendido, né? Porque é uma responsabilidade, né? Capacitar um profissional, né? E, além disso, quem faz esse curso aqui hoje, está concluindo o curso, ele vai ficar credenciado, né? É uma declaração que vai haver um registro profissional na pasta de vocês, né? Que vai credenciá-los a atuar na dengue, né? Nessa perspectiva mesmo, né? De reconhecimento de sinais e sintomas, de diagnóstico ou de hipótese diagnóstica, né? De compreender os tratamentos, de eventualmente compreender que um tratamento prescrito numa receita está inadequado, que vale a pena conversar com o médico, rever protocolos. Essa é a ideia, inclusive torná-los, né? Tornar o farmacêutico competente para notificar os casos. Essa é o objetivo. E aí nós vamos oferecer, além dessa declaração, esse credenciamento, um selo, né, que é um selo que pode ser afixado no local de trabalho de vocês, né, na farmácia, na drogaria, um laboratório, na unidade que vocês têm. Hoje a gente já vive a realidade de farmacêuticos que têm consultório.
tem um consultório farmacêutico, ou ele tem um escritório de representação, de consultoria, ele pode usar esse selo para isso. É um selo que demonstra a adesão da empresa que ele trabalha, pública ou privada, né, estabelecimento, aderiu à campanha, né, todos, né, juntos contra a dengue. Então, é esse o peso de vocês estarem aqui hoje, de vocês saírem daqui credenciados, certificados, e vocês vão receber na sequência um selo, né, um adesivo, para fixar na empresa de vocês. Bom, um pouco do que quando a gente vai abordar esse tema de notificações, né? A gente tem alguns conceitos, né, que são utilizados nesse âmbito, que é um agravo, né? Um agravo é qualquer dano ou lesão à saúde física ou mental dos indivíduos ou das populações. São os agravos à saúde. E aí entra todas as doenças, as infecciosas, as DANTES, né, as doenças e agravos não transmissíveis, né, hipertensão, diabetes, enfim. Mas entra, com certeza, todas as infecciosas e parasitárias. Todos são agravos, né? Autoridades de saúde, quem são, pessoal? São o Ministério da Saúde e as equipes do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais, que exercem, fazem, executam ações de vigilância epidemiológica e de combate a vetores e endemias. Todas elas são consideradas autoridades de saúde. Não é só o titular da pasta, só o ministro ou o secretário, né? Então, as equipes também técnicas são consideradas autoridades de saúde, né? E aí tem outras repercussões, né? Se uma autoridade, um visitador visita seu domicílio, sua empresa, te deixa notificações, orientações e não são cumpridas, tem outras repercussões, né? Que é como se fosse o descumprimento de ordem emanada, né, de autoridade pública. Então, tem outras implicações legais também. Doença, todo mundo sabe, né, que é completo estado de bem-estar físico, mental, né, físico, mental do indivíduo, não meramente a ausência de doenças, né, e aqui a perda da capacidade, né, de trabalhar, a perda da capacidade da gente, né, perda da qualidade de vida, né? Tudo isso vai ser enquadrado como doença, né? E evento de saúde pública, são todos esses agravos que têm uma repercussão na saúde pública, porque tem um potencial de disseminar, de contaminar, de propagar, de um caso virar surto e de vários casos virarem uma epidemia. O potencial de disseminar e propagar. Tudo isso são eventos de interesse à saúde pública, como doenças veiculadas por alimentos, pela água, né? Doenças transmissíveis entra como esse exemplo aqui. E aí a gente tem alguns tipos de notificação. Notificação compulsória, quer dizer, notificação obrigatória, que quando um profissional de saúde ou um serviço de saúde tem na sua frente um paciente que se enquadra com sinais e sintomas, por isso que ela muitas vezes, não precisa ser confirmada, né? É uma doença, uma suspeita tem que ser notificado para quê? Para que seja investigado. Né, investigado. Por isso que a gente notifica na suspeita. E nem sempre se confirma tudo, né? Vocês sabem disso. Então, notificação compulsória são doenças que, pela importância que tem de saúde pública, né? É o conceito anterior aqui, pelo interesse de saúde pública, elas são obrigatoriamente contadas, registradas e investigadas. E nós vamos ter notificação compulsória imediata, que é dentro das 24 horas, tem imediatismo pela urgência dela, né? Notificação compulsória semanal, notificação compulsória negativa, que é quando, na epidemiológica, conta-se semanas, né? Então, semana epidemiológica número 1 é o comecinho, é a primeira semana de janeiro, né? Semana epidemiológica 2, 3, 4, né? Na semana 4, é o final de janeiro, né? Agora, esse mês é sui generis, né? Porque abril tem 5 semanas, né? Então, abril tem 5 semanas epidemiológicas. Mas são contadas da primeira do ano, né? Via de regra, para vigilância epidemiológica. E aí, na compulsória negativa, significa que para aquele agravo, aquela doença não teve ocorrências, não teve registros, né? Então, é negativa porque tem que informar que não houve, não teve nenhum caso contado. Por isso que ela é chamada de negativa. E a gente tem outros conceitos como vigilância sentinela ou evento sentinela.
tá? Aqui um pouco do conceito. O que é uma notificação compulsória ou notificação obrigatória? É a notificação de uma doença, de um agravo, de uma moléstia, né? É obrigatória, a palavra compulsória quer dizer obrigatório. A autoridade de saúde, que pode ser municipal, estadual, federal, né? E às vezes ocorre entre os entes, né? O profissional comunica o nível local, municipal, o município tem um prazo para comunicar estadual e o estadual tem um prazo para comunicar o nível federal, que é o Ministério da Saúde. Tá? Então, pelo conceito, é aquela comunicação obrigatória, realizada por médicos, profissionais de saúde, portanto, entre os farmacêuticos, né? Ou os responsáveis pelo serviço de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública. E aí tem uma relação para isso. Aí eu aproveito e coloco o conceito de farmácia, né? Porque daí nos legitima. Por quê? Porque farmácia, pela lei de 2014, que é a lei mais recente, a farmácia ela é considerada estabelecimento de saúde. Tá? Por mais que tenha um ou outro aqui que xie, por mais que a gente tenha aí até algumas decisões judiciais contrárias a esse entendimento, a farmácia, pública e privada, né? Inclusive a privada, ela é estabelecimento de assistência à saúde, está escrito na lei, não sou eu que digo. Né? Prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde. Como ela é estabelecimento de assistência à saúde, ela é um estabelecimento assistencial à saúde. Ela virou um serviço de saúde. E orientação sanitária individual e coletiva, na qual se processe. Aí você tem o que uma farmácia geralmente faz, né? Ou ela é uma de manipulação, ou ela manipula e dispensa, ou ela apenas dispensa medicamentos. Aquela que só dispensa medicamentos a gente chama de drogaria, né? Como a gente sabe no dia a dia, né? A farmácia que só dispensa industrializada, na verdade, é uma drogaria, né? É um estabelecimento sem manipulação. Mas todas elas, por força de lei, são estabelecimentos de saúde. Então, é quase uma conclusão que eu estou fazendo do dia, né? Então, os farmacêuticos foram capacitados a reconhecer sinais e sintomas típicos das 3 doenças, né? Vocês tiveram acesso hoje à estratégia de fazer, inclusive, diagnóstico diferencial dentre as 3, né? Lembrando que a gente pode fazer o quê? O HD, a hipótese diagnóstico, né? E o diagnóstico definitivo, a gente sabe que ele é laboratorial, inclusive para o médico, né? Não é só para nós, né? Vocês viram estratégia de combate a foco, né? E vocês estão levando até algum material para casa que a gente vai conseguir, muito provavelmente também imprimir mais para fornecer para vocês. Não impede que cada farmácia e drogaria faça o seu material, faça consorciado, né, as drogarias do município, ou faça individual. O conselho também, porque nós estamos com estoque baixo aqui, mas nós também pretendemos fornecer, com prioridade para vocês, para quem veio e fez o curso, o presencial, e depois, na sequência, quem fizer o EAD, receber um material pronto nosso, porque também não é fácil, né? Montar a arte, preparar aí em gráfica. Quem também quiser falar, eu quero aderir, encaminha logo, o conselho nós temos assessoria de imprensa aqui para isso, vai pegar a logo da sua farmácia e vai inserir e vai te entregar um material digital já com a sua logo. Também te facilita para você fazer uma impressão numa gráfica rápida ou numa gráfica normal no seu município, né? E, além disso, vocês vão estar capacitados, credenciados e com selo de adesão. O que o conselho espera, né? Que vocês também tenham um pouco desse material educativo para fornecer, né? Pode ser até um material que a Secretaria do Município usa, vai deixar um pouco com vocês vão dedicar uma área do balcão para fazer isso. E aí, a gente volta para a notificação. Como a notificação pode ser realizada? Por quê? Porque o farmacêutico é profissional de saúde, se faz no mero caso suspeito, que é o que a gente... Está muito claro isso na norma, né? E a farmácia, a drogaria virou estabelecimento de saúde a partir de 2014. Quem diz isso é a lei, não sou eu, nem o conselho. Então a gente está com a faca e o queijo na mão, né? Qual que são os cuidados? Ninguém é obrigado a fazer nada se não domina o tema, ninguém é obrigado a fazer nada se não deseja, se não tem expertise, né? Talvez o que a gente viu hoje aqui não
tire 100% das dúvidas, eu não dê plena segurança. Mas para isso vocês têm disponível na internet, mas vocês vão nos bons sites, né? Da Secretaria Estadual de Saúde, do município, ou do próprio Ministério da Saúde, que é o que eu recomendo, vai na fonte, né? Porque as secretarias vão copiar exatamente os protocolos do Ministério da Saúde, vocês baixam todos os protocolos, como reconhecer, né? A tríplice infecção, dengue, zika e chikungunya, né? E o farmacêutico pode passar a exercer e fazer a notificação. Vocês podem ter a ficha impressa na farmácia de vocês e fazer a notificação. Só nós vamos discutir algum detalhe em relação ao fluxo, tá? Porque foi isso que dedica um pouquinho de atenção para a gente não ter alguns insucessos. Só o fluxo que varia conforme o município, né? E aí tem casos que nós vamos ter que poder, na rede privada, por exemplo, encaminhar o paciente junto com a ficha preenchida. A recomendação é o que a gente conseguiu negociar com a Superintendente de Vigilância e Saúde. Na rede privada, encaminhar o paciente, mesmo que vocês tenham avaliado, mesmo que seja uma dengue de grau leve, tá? Encaminha ele, é como se fosse uma revisão na secretaria e a ficha vai o mais preenchido possível. Querem ganhar, querem assumir protagonismo nisso? Dê um show de preenchimento. Preenche o máximo possível da ficha, tá? Como vocês não vão conseguir preencher dados laboratoriais, mas isso é tranquilo, é compreensível, né? Mas encaminhe a ficha o mais preenchida possível. Nós vamos ganhar protagonismo, tá? E nós vamos ter menor rejeição em relação a essa nova atividade. Pergunta. Minha dúvida é a seguinte, eu trabalho numa empresa que tem clínica, então eu praticamente recebo pós-atendimento. Sim, sim, sim. E teve vários casos que o médico deu o diagnóstico de dengue Sim. sem o nosso exame laboratorial. Sim, sim, é possível. E era nítido que era chikungunya. Entendi. Tipo, Entendi. Você trabalha numa clínica privada? eu trabalho numa farmácia que a clínica fica ao lado. Sim, sim. É da mesma empresa, né? O médico notificou? Provavelmente não. Provavelmente você poderia notificar. Então, Você está cumprindo o seu papel. Aí a minha dúvida é a seguinte, eu notifico o diagnóstico dele ou o que eu... Você está treinado e capacitado aqui para isso, né? Então, assim, o médico pode ter se equivocado, né? Lembrando também que hoje o paciente, não sei se foi o mesmo dia, o dia que ele foi ao médico, ele poderia ter uma apresentação, um cenário clínico mais pobre, mais ólico sintomático, e o que você tem hoje, às vezes no mesmo dia, né, da manhã para tarde, é mais exuberante. Então, podem ser cenários clínicos diferentes, e você está diante de um cenário divergente do que ele teve, né? Ou ele fez uma consulta meio rápida mesmo, tá? Mas eu entendo que você é profissional de saúde, você pode preencher conforme as suas convicções. No âmbito privado, o que a gente conseguiu até agora acordar foi o seguinte: nós vamos encaminhar o paciente junto com a ficha do Sinan, A maioria lá faz como é uma clínica que é atendida ali a princípio, só que ele passa o exame, mas a pessoa já sabe o diagnóstico dele. Sim, né? sim. Então, geralmente, 90% dessas pessoas acabam indo para os postos de saúde fazer O teste, o exame, o teste. Entendi. O que acontece? Nesses casos da rede privada, na rede pública, quem está na rede pública aqui mesmo? O farmacêutico poderia preencher a ficha inteirinha, né? O paciente vai ser atendido e ele vai entregar a ficha lá para o responsável da unidade, para essa ficha ser encaminhada para o seu distrito ou para a secretaria e vai para o digitador, né? O digitador também vai registrar outros elementos, vai fazer uma revisão. Na rede privada vai acontecer isso. Nós vamos ter que encaminhar o paciente, pedir para ele, convencê-lo, né, convidá-lo. A gente pode emitir uma ficha de encaminhamento, mais simples possível, tá? Encaminha o paciente com suspeita, com sinais, sintomas típicos, suspeita de... Pode colocar, dengue, assinar e carimbar. Faz parte. O encaminhamento a gente sempre pode fazer, mas ela vai ser reavaliada. Se ela estiver incorreta, eles vão descartar ela e vão preencher uma outra, tá? Mas essa é a orientação que a gente teve, que o Conselho fez e foi acordado com a Autoridade de Saúde Pública do Mato Grosso do Sul, né, com a Superintendente de Vigilância de Saúde.
Tá? A mesma conversa na CESAL a gente iniciou, não finalizou, mas a princípio vale também, a mesma coisa. O que a gente só não vai recomendar é da drogaria da rede privada, a gente encaminhar a ficha sem o paciente junto. Tá? Porque o paciente pode nem ir, pode ir só a ficha, e isso não está adequado ainda, esse desenho não está correto ainda. Tá? Mas na rede privada a gente pode fazer um encaminhamento sim, e com a ficha preenchida nas mãos do paciente. Tá? E na rede pública, o farmacêutico pode registrar ela integralmente. Tá? Isso foi negociado já. Acontece muito, né? Eu acho que os colegas também vão ratificar isso que eu estou falando, da não adesão desse paciente. Né? Porque às vezes a gente verifica os sinais e sintomas dele. Sim. É típico. Sim. Às vezes é bem evidente, né? Encaminha ele e ele não vai. Aí, não, sim, aí é limitação mesmo. Não, aí é limitação mesmo. Nós ficamos assim, atados, né? Aí é limitação mesmo. O que acontece? A gente pode avançar nessa negociação, estou pensando na lógica de uma drogaria, né? E aí, diante dessa, o paciente dá essa dica que ele não vai, que já está suficiente, o que ele buscou, né? E ele só vai procurar, talvez, se ele sintoma persistir, se ele não melhorar mesmo, né? A gente pode tentar negociar isso do farmacêutico preencher a ficha e encaminhar diretamente sem o paciente. A gente pode, mas na rede privada a gente não conseguiu esse ok ainda. Quem sabe em Campo Grande, talvez, né, como um pontapé, né? Mas o que acontece? Ela tem que ir com todos os dados preenchidos, porque a pessoa que vai receber essa ficha, ela vai ligar para quem preencheu, que no notificador foi o farmacêutico, e vai ligar para o paciente. Tá? Então tem que ter esses contatos do notificador e do paciente, né, que é o objeto maior principal daquela notificação. Porque a notificação é um documento de contagem, mas também ela é um documento é um dossiê de investigação de uma doença. Né? Então ela tem que ter esses contatos para haver uma continuidade, porque tem que saber se o paciente melhorou, não melhorou, se ele vai buscar o notificador, a pessoa que vai, o faturista, o digitador, muitas vezes ele vai ligar para o paciente, perguntar se ele buscou alguma unidade, qual unidade foi, se foi colhido o exame, se tem teste rápido, se tem NS1, se foi feito IG, entendeu? Então, eles vão ligar e entrar em contato com o paciente. Né? Então, ela tem que ir com mais informações possíveis, entendeu? No pior dos casos, vai se perder o caso, mas entendeu que ia perder de qualquer maneira, porque hoje ele vai no balcão, ele é orientado, medicado e vai embora, né? Então aumenta muito a chance da gente contribuir com a epidemiologia, da gente contar e cuidar mais um caso. Eu falo assim no âmbito da farmácia clínica mesmo. Sim. Para quem tem trabalho em consultório ou não, deixar registrado isso na farmácia privada. Sim. Que esse paciente teve lá. Poderíamos pensar numa cópia em 2 vias, né? 2 vias. Poderíamos pensar assim. Ele foi orientado, ele foi encaminhado, porém não foi, pode não ter ido. Se acontece desse paciente vir a óbito, por exemplo, a família, né? Falar assim, não, mas ele passou por um estabelecimento de saúde e o farmacêutico... Aí o farmacêutico não tem sim, então guardaria uma cópia. Boa colocação. Boa colocação. Pessoal, vocês perceberam que isso está sendo construído e me parece que Mato Grosso é pioneiro nisso. Isso que é o legal, né? É pioneiro nisso, do farmacêutico realmente se empoderar, ele é um profissional de saúde, ele está no estabelecimento de saúde, ele não está em qualquer local, não é uma padaria, não é um supermercado, não é uma conveniência, é um estabelecimento de saúde mesmo. Não é? E se ele se habilitar a fazer, ele vai fazer bem feito, né? Dentro do seu conhecimento, dentro do limite de atuação profissional. Né? Então é muito bem-vindo se ele guardar uma cópia dessa, porque me parece que ele se respalda nesse sentido, inclusive nas orientações. Né? No pedido ele está pedindo que o paciente vá ao serviço de saúde, né? Para complementar as informações, para uma reavaliação e para que a ficha dele seja realmente computada nos casos de dengue daquela localidade. É muito bom isso. Porque, doutor, existe algumas famílias, né, que vão querer criminalizar aquilo ali, né? Porque passou
passou pelo profissional e houve uma omissão, por exemplo, aí pode chegar lá Sim, mas é por isso, aí que está. São aqueles estabelecimentos ou aqueles farmacêuticos que se propõem a fazer isso, que já iniciou e tem uma caminhada, uma experiência em farmácia clínica, em consultório farmacêutico, entendeu? São estabelecimentos, são profissionais que já têm sistema de registro, de tudo que ele atende, ele registra. Tem resoluções do conselho que pede exatamente isso, prontuário, o formulário individual de cada atendimento que ele fizer, ele é contado, ele é um serviço, ele tem que ter registro. Inclusive, o farmacêutico pode emitir orientações impressas, emitir encaminhamentos, inclusive emitir prescrições. Então, a responsabilidade já haverá mesmo para quem se habilitar a prestar essas orientações. Né? Agora, o que acontece? Eu entendo que qualifica, né? Porque chega um paciente, olha a oportunidade, ele chega no estabelecimento para comprar um analgésico. Não cabe uma perguntinha? Tudo bem, né? É para o senhor mesmo, né? É uma cefaleia, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, né? A gente está em surto de epidemia de dengue. Olha a oportunidade de um profissional de saúde fazer uma intervenção, né? O senhor está bem, o senhor está... A gente pode conversar, é porque tem gente que está com pressa, né? Eu sei que tem gente que não desliga nem o carro, né? Que é só com o remédio, já está com o dinheiro contado na mão. O senhor tem um minutinho para conversar com o farmacêutico, né? Essa dor de cabeça é acompanhada de febre? Será que o senhor tem alguns outros sinais e sintomas? O senhor tem alguém com sintoma de dengue na família, onde o senhor mora, né? Ou onde o senhor trabalha, né? Então, tudo isso já são pistas, evidências, elementos para a gente pensar em nexo de causalidade, né? Entendeu? Mas assim, o profissional tem que querer, realmente existe esse risco, né? Mas assim, você foi para o pior caso, né? Ele buscou uma farmácia de drogaria por qualquer motivo, às vezes para comprar um analgésico, ele recebeu uma orientação, o farmacêutico ali fez ou uma consulta ou uma avaliação, uma das coisas ele fez, né? Vamos imaginar que ele fez uma avaliação e ele complica em casa e vai a óbito e responsável. Eu acho que é muito para tentar responsabilizar o farmacêutico, né? Porque estamos entendendo que é como se fosse uma porta de entrada, é uma primeira avaliação, não é? E aí, nos casos de dengue, a gente está combinando aqui que a gente sempre ou quase vai encaminhar ele para o serviço de saúde, né? A gente viu que nem sempre, o médico frisou de manhã, não é? Não é tudo que vai para o serviço. Mas a gente pode alegar o quê, por exemplo? Falar, olha, se o senhor piorar muito, se o senhor tiver outros sinais e sintomas, um outro quadro diferente do que o senhor está agora, né? O senhor tem que procurar um serviço de saúde, procurar assistência médica. Então, tudo isso também nos respalda, não é isso? Ele está com dor e febre, dor no corpo, mas ele passa a apresentar vômito. Sinais de quê? Alarme e sinais de gravidade. Então, isso a gente pode orientar ele, isso é muito bem-vindo. Né? Não é todo caso que talvez mereça ir para uma OBS, né? Ou ele iria para a OBS só para contar o caso, só para notificar o caso. Então, essa é a nossa contribuição, tá? Mas todas as cautelas são bem-vindas. Um outro empecilho que eu vi essa semana, exemplo, foi uma funcionária que estava com 2 filhos com muita febre, mancha no corpo, com todos os sintomas, ela foi para o posto de saúde com os 2 e não conseguiu atendimento. E voltou embora. Ficou lá várias horas, o posto está lotado. Sim, sim. Isso acontece bastante. Cabe uma avaliação do farmacêutico? Cabe uma intervenção? Cabe um cuidado farmacêutico? Eu acho que cabe, não é? Cabe uma avaliação individual, por mais até que eu não tenha um consultório ali, mas não vale, não cabe uma atenção, né? Daí é possível a gente olhar, conversar, anotar os sinais e sintomas, né? Abrir aquele quadro lá, tem um quadro lá muito, muito pedagógico, diferencial, né? E a gente pode falar, olha, né? O quadro apresentado pelos seus filhos, né? Pelo menino e pela menina, são compatíveis, né? São típicos dessa e dessa doença, entendeu? Então, a gente pode fazer uma orientação em saúde. Isso não é diagnóstico. Isso não é diagnóstico. E a notificação que eu estou propondo agora, nesse minuto, nessa fala, é uma proposta da gente notificar um caso suspeito. Então, assim, eu entendo que, vamos imaginar lá numa cidade que o médico falar que nós estamos fazendo diagnóstico, consultando a farmácia. Não é isso, não é? Olha o contexto. O caso se apresentou à farmácia, eu sou profissional de saúde e eu estou no estabelecimento de saúde.
né? Então, eu também sou ouvidor nesse momento, eu também sou um educador de saúde. Eu recebo o caso, registro, analiso, não é? Isso é prestar serviço farmacêutico, não é diagnóstico. Ah, mas você está notificando. Sim, doutor, estou notificando no caso suspeito, estou contribuindo com a saúde pública, estou recomendando que ele vá ao serviço de saúde para tudo isso que eu observei aqui seja constatado, entendeu? E quando eu vi ela hoje, 8 horas da manhã, ela apresentava esse cenário, esse quadro. Eu não sei agora à tarde, eu não sei amanhã de manhã, entendeu? Então, a minha farmácia drogaria não vende só analgésico, ela vende analgésico, mas ela presta assistência, orientação farmacêutica, orientação em saúde pública, entendeu? É isso, eu não vendo só remédio, eu presto informação. A minha dúvida é a notificação. Sim. Se o paciente passar só pela triagem, ela já é aceita lá? Ela é aceita porque, assim, eu tomei muito cuidado para tratar desse assunto. Com as pessoas que eu conversei, são da saúde pública, qualquer profissional de saúde pode notificar doenças. Qualquer profissional de saúde, não é só um médico, né? E a notificação se dá na mera suspeita, entendeu? Por quê? Porque ela vira um registro oficial, mas a ficha representa uma oportunidade da autoridade de saúde pesquisar, zelar por aquele paciente, acompanhar ele a fundo. Por quê? Porque na ficha tem o quê? Dados de contato com aquele paciente, entendeu? Então é isso. Sim, nós podemos notificar, tem perguntas e respostas aqui logo na sequência, tá? Podemos notificar e a gente notifica na mera suspeita, na hipótese diagnóstica, que é isso que a gente abordou hoje ao longo do dia. Então, um pouco do que tem aí, isso é a legislação, tá? Que é portaria consolidada, que trata do sistema de saúde, tem um capítulo dedicado à notificação. Tá? Então, se a dengue é uma doença de notificação compulsória, a primeira pergunta que vocês têm que me responder, eu vou dizer que sim. Se ela é obrigatória e nós somos profissionais de saúde, então cabe a nós fazer a notificação também. Então, se a gente fazer uma análise ao inverso, nós praticávamos omissão em muitos casos. Era uma omissão profissional, né? Mas por quê? Porque nunca foi do nosso métier. A gente também não foi preparada para isso, a gente não ouviu isso antes, ou a gente não foi provocado para isso até então. O surto e a epidemia, pessoal, é uma provocação, um tapa na cara de quem? Profissionais de saúde, autoridades de saúde pública, educadores. É uma oportunidade o surto e a epidemia, entendeu? Para a gente o quê? Organizar a rede de assistência do meu município, para a gente fazer uma audiência e debater as fragilidades, para um secretário te falar assim no prefeito. Está vendo como eu estou precisando de médico e de enfermeiro? Está vendo que eu estou precisando reformar o meu hospital, o meu OBS? O surto, a epidemia, essas ocorrências são para isso, entendeu? Para tirar as pessoas da zona de conforto. Então é um pouco do que está na portaria, não precisamos ler, né? Mas está muito claro tudo isso que a gente abordou. Bom, notificação compulsória imediata são para alguns agravos ou doenças que têm um risco enorme de propagação, de gravidade para o indivíduo ou para as coletividades, que precisa fazer a notificação flash no mesmo dia, 24 horas. A partir do conhecimento da ocorrência da doença, né, tem que ser notificada, preenchida a ficha, né, e entregue à autoridade no menor tempo possível, em até 24 horas. Tá? Vale até, por exemplo, vamos imaginar que é um contexto que ele é um pouco adverso ao farmacêutico. Um pouco adverso, um colega ela falou dos riscos, da gente talvez notificar e criar expectativa e o paciente piorar em casa. A gente pode notificar o quê? Simplificadamente, dados do paciente, o telefone de contato dele, né? E o agravo, aquilo que se parece, aquilo que ele exibe sinais e sintomas, e eu posso comunicar o quê? O resumo do caso também por telefone. O que vai acontecer? O CIEVS, ou municipal, ou estadual, aqui no caso é tudo estadual. Isso aqui, quando chegar uma mensagem dessa, que não é uma ficha preenchida, é um relato de caso, é um alarme, um sinal de alerta, ele vai mobilizar aqui para o quê? Ligar para o paciente. Provavelmente, como é nível estadual, ele vai ligar para a secretaria do município para ela ir atrás e buscar esse paciente. Também, de certa maneira, cumprimos o nosso papel. É uma meia notificação, né? A gente está comunicando um caso de uma doença grave, notificação compulsória, já vamos ver qual é elas e como se situa
dengue, zika e chikungunya nesse cenário. Tem suspeito de uma hemorrágica, por exemplo. Grave, que tem risco de vida, risco de morte, tem que ser notificado em até 24 horas. Ou a gente preenche ficha, ou a gente relata o caso via CIEVs, que são esses telefones que vocês estão vendo aí, tá? Ou diretamente ao município. O município vai ser acionado de qualquer maneira. Para quê? Buscar o paciente, preencher a ficha e coletar material para exame. Tá? O município certamente será acionado. Aqui, outro perguntas frequentes, né? De quem é a responsabilidade por notificar? Qualquer profissional de saúde. Qualquer profissional de saúde, tá? E dos responsáveis pelo serviço público e privado de saúde, que preste assistência ao paciente. Devem ser notificados somente os confirmados, que eu tenho certeza, que eu tenho diagnóstico firmado? Não. Ela é realizada mediante suspeita. Vigilância Municipal deve informar, isso aqui é quando a Vigilância Municipal recebe o caso, tem que informar o Estado, um pouco do inverso que eu estou dizendo, né? O diagnóstico é na própria rede municipal. A notificação compulsória imediata deve ser realizada na unidade que assistiu o paciente e informada em até 24 horas pelo meio mais rápido possível. Mas o que significa isso? Que os CIEVs aqui em Campo Grande, que pertencem à Secretaria Estadual de Saúde, tem que receber a notificação em até 24 horas. Tá? E é 24 horas esses telefones, viu? Tem plantão, tem tudo. É uma confusão para ter os plantões, mas sempre tem alguém que fica de plantão de sobreaviso. A notificação exclui a necessidade de inclusão nos sistemas de informação. A notificação compulsória, independente de forma como é realizada, deve ser registrada nos sistemas de informação, porque você tem outros sistemas de informação da Secretaria de Saúde. Isso aqui é em relação à responsabilidade penal, não é o caso aqui, né? Mas isso é o que tipicamente se impute ou se ameaça, né? Para municípios que têm doenças confirmadas e não notificam. Inclusive o secretário de saúde responde, o médico que assistiu o paciente, que não teve paciente de preencher a ficha, nem a equipe de enfermagem às vezes não auxiliou, né? O médico não preenche tudo. Ele é assistido, ele é realmente quem põe a mão na massa e preenche ficha muitas vezes, é a equipe de enfermagem, né? Mas eu tenho médicos que preenchem tudo. Entendeu? Acaba de atender o paciente, vamos para os registros. Registro em prontuário interno, sistema e preenche ficha de notificação. Entendeu? Acontece também isso, mas muitas vezes é a equipe de enfermagem, a equipe do posto que faz isso e pega só a assinatura e o carimbo do médico. Ressalta-se que o fato da informação deve ser divulgada o mais rápido possível nas doenças endêmicas, emergentes, graves, e aí o que nós estamos falando aqui hoje, dengue, zika e chikungunya, estão no topo dessas emergências. Tá? Só é mais urgente que isso aquelas que têm óbito. Né? Aquelas que têm óbito também são de 24 horas. Olha lá, inclusive é crime, infringir determinação do poder público destinadas a impedir a introdução, propagação de doenças. Né? Vamos lá para o tipo penal. Isso aqui é mais voltado para chamar a atenção da Secretaria de Saúde, que não fazem a notificação das doenças de notificação compulsória. Isso aqui é um pedacinho só da resolução. Vamos procurar nossas doenças. Doenças de notificação obrigatória ou compulsória, dengue, tanto os casos como os óbitos. Aí nós vamos olhar lá. Ó. O dengue, que é caso, ele tem um prazo semanal para a ficha do SINAM ser ela é digitada, tá, pessoal? No sistema oficial do Ministério da Saúde. Prazo total 1 semana. A dengue com óbito, tá? Ela tem prazos imediatos de 24 horas para ser notificado na Secretaria Municipal, na Estadual e para chegar no Ministério também. Na verdade, quando o município ou o Estado preencher no sistema eletrônico, que é o SINAM Web, já é um caso notificado para o Ministério da Saúde. Vamos procurar nossas doenças? Cadê as nossas aqui? Olha lá, zika, adulto, né? Zika é normal, zika só no gestante e o óbito também por suspeita de zika. Chikungunya, a chikungunya em si, a chikungunya em áreas sem transmissão
E aí você tem uma diferença, né? Nós somos endêmicos para as 3, não é isso? Está bem claro que somos endêmicas para as 3. Está ocorrendo nas 3, o vírus circula nas 3. Então, a chikungunya simples tem também um prazo semanal. E o óbito tem uma urgência de, dentro de 24 horas, ser preenchida toda a ficha, né? Com exceção só do laboratório, porque o laboratório demora alguns dias, né? E já ser lançado no sistema. Tem esses prazos nos 3 entes. Aqui são outros exemplos de doença de notificação compulsória, inclusive quando envolve morte de animais, mas não é o nosso caso aqui, tá? É morcego que é encontrado morto, pode ser raiva, né? Circulação da raiva, né? Mas não é o caso aqui. Um pouco de mistos e crenças, né, pessoal? Dengue só dá em época de chuva, dengue só dá em água parada, né? Não adianta só secar reservatórios, né? Não adianta só manter secos. Por quê? Porque a fêmea fez a ovoposição, os ovos eles estão colados ou aderidos na parede do recipiente. Tem que lavar e esfregar com bucho ou esponja, né? Porque senão volta a chover, tem água, tem a temperatura adequada, o ovo eclode, né? E esses ovos aí persistem por muitos anos até, né? Até ser lavados e eliminados no esgoto. O mosquito pica apenas durante o dia, né? Então, a informação oficial é que pica apenas durante o dia, né? E é o pernilonguinho que não faz nem zumbido, né? Aquele que faz mais zumbido é o pernilongo simples, né? Apenas a fêmea pica? Sim, isso é uma outra verdade, né? Que ela precisa do sangue para amadurecer os seus ovos, e ela pode colocar até 500 ovos durante seu tempo de vida, que varia de 30 dias a 45 dias. Então, uma fêmea tem tempo suficiente, pode picar até 300 pessoas. O potencial de destruição que é. Velas de citronela andiroba ajudam? Não está provado que ajudam, tá? Não, recurso é limitado, temporário. O que hoje a gente tem de prevenção é janelas, telas nos berços, né? E o uso dos repelentes. Inhame e complexo B ajudam? Não está comprovado. Não está. O que sabe do pernilongo? Ele gosta de cheiro. Então, determinadas pessoas têm um odor maior na pele do que outras pessoas. Por exemplo, menino, criança pequena, o menino soa mais que a menina. Você pega o menino, você dá um banho nele 8 horas da manhã, e eles não brincaram, não correram muito não. O menino 10h30 está azedo, a menina está cheirosinha ainda. Então a pele que tem mais cheiro atrai mais o inseto. É que tem alguns odores que ele não gosta, que a fêmea não gosta, né? A mosquita, né, não gosta, tá? Mas ela atrai pelo cheiro da pele, tá? Então, não está comprovado o complexo B, a gente vê muita divulgação disso, né? Mas isso não está comprovado cientificamente. E varia muito. Podemos indicar? Podemos indicar, não é vender ilusão. Significa o que o complexo B? Funciona em algumas pessoas, não funciona em outras, tá? É uma recomendação, pode funcionar numa área muito endêmica? Pode, vai associar junto o repelente, tá? Funciona em algumas pessoas, não funcionam em todas. Se é possível distinguir, né, a picada do Aedes de um comum, não é possível. Piscina pode servir de criadouros? A resposta depende. A água bem tratada, bem clorada, a concentração adequada de cloro, o mosquito não desenvolve, né? Já foi encontrado larva em piscina clorada. Borra de café funciona, é medida adequada, podemos orientar sempre? Não está comprovado. Então entra no campo dos fake news, né? O que funciona é a gente pôr terra mesmo para não deixar água parada, né? Se for árvore, pode inclusive fazer cimento, fazer com a voltinha para não parar a água, não virar recipiente, né? Criador que colete água, né? O mosquito se reproduz mais no calor? Sim, no calor, né, o período produtivo é mais curto, o ovo para eclodir precisa de uma temperatura adequada, tudo isso é verdade. Tá? Por isso tem mais casos no verão, mas tem só no verão? Não, tem dengue no ano inteiro. Tá? Então por isso que a campanha ela se intensifica no verão, no pré-verão, antes da chuva, né? E ela pode diminuir um pouco, você perde um pouco o foco. Agora vai ter que ter foco em quê? Em resfriados, né?
meningite por causa do ambiente fechado, né? Mas tem no ano inteiro. O estado é quente o ano inteiro, gente. Tem cidades que é quente no inverno, né? Então, a luta continua. E é só na chuva que para a água? Não, a gente não rega jardim, a gente não lava, né? Não fica com a água parada empoçada, não é isso? É um pouco do que está escrito sobre o inverno, né? Aqui, sobre repelentes, a gente já falou de repelentes. Mosquito não pica pessoas no apartamento. É mentira, tá? Porque o Aedes no apartamento, ele sobe por correntes de convecção, sobe pelo elevador também, tá? Então ele pode subir, a gente sabe que ele voa X metros, né? 2, 3 metros, não sei de cabeça. Mas tem correntes de ar que levam o pernilongo a grandes alturas. Tanto é que empoeira apartamento do 29º, 21º andar, né? Porque o vento leva o pernilongo, né? Então aqui só algumas crenças, né? A gente já vai finalizando. Dengue hemorrágica, só ocorre nas pessoas que têm dengue pela segunda vez? Não, isso é um folclore. Tudo ocorre de acordo com a virulência, quando o vírus tem capacidade de provocar a doença mais forte. O vírus com essa virulência mais forte vai depender da própria mutação que ele sofre no ambiente. Nenhum medicamento cura dengue? Verdade, nenhum medicamento antiviral contra a dengue, né? Quando a pessoa é diagnosticada, sinais e sintomas são tratados, que se faz, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, equipe de saúde, é tratamento paliativo, tratamento sintomático e suporte ao paciente. Ah, mas ele complicou, ele foi internado. Ele vai ter tratamento de suporte, né? Mas não é tratamento curativo, nem no tratamento ambulatorial, nem no de internação. Hidratação ajuda muito, hidratação é fundamental para tratamento da doença, para manter a rigidez do paciente, né? E necessariamente não precisa ser tudo soro EV, né? O soro, hidratação oral é a primeira medida. Os casos graves é que você tem reidratação endovenosa, ou com internação ou com day clinic mesmo, ele passa o dia. Aqui em Campo Grande, vocês sabem, alguns hospitais têm essa tradição. O Eucadre, aqui que foi falado, presta um bom atendimento. O paciente passa o dia, né, e recebe toda a medicação ZZV, o paciente sai com receita na mão, ele dorme em casa e ele retorna no dia seguinte. Às vezes é 3 dias sucessivos, até 5, ele faz só o day clinic mesmo. Tá? Alguns hospitais trabalham assim, como é o Eucadre em Campo Grande. Quais remédios podem dar problema? A gente já viu isso muito, né? Os salicilatos e os não esteroidais, né? Estão contraindicados em suspeita de dengue. Inclusive, tem uma norma estadual que determina, não solicita, determina, toda farmácia e drogaria tem que ter uma relação com os nomes comerciais, que são mais de 100, de medicamentos que tem essa na formulação. E muito bem, foi eu que fiz a resolução. A resolução é minha, sou legislador também, sentado no Poder Legislativo. E tem uma outra também, que é minha, estou parecendo vereador, né? Que determina todo local que tem internação ou o paciente fica em observação, hospitais e clínicas, né? Tem que ter tela nas janelas, que fazem atendimento e suspeita de dengue. Por quê? Você imagina que você leva seu filho, que ele está com a gastroenterite, né? Que ele está com uma faringoamidalite purulenta, ele está com infecçãozinha de garganta, você leva e naquele ambiente tem internado, observação, o quê? Paciente com dengue. O pernilongo está circundando, ele pode não estar contaminado, mas ele vai acontecer o quê? Eu vou deixar juntos o paciente contaminado, paciente de reservatório, né, paciente fonte, com o paciente que não tem a doença, né? E eu também fiscalizo hospitais, né? Isso aí, você verificava alguns hospitais públicos que o paciente está lá internado, fez abdômen agudo, fez apendicite, ou a mulher teve parte cesárea, mas a mulher entra para ganhar neném e sai com dengue. Por quê? Porque no hospital a gente interna quem tem dengue. Aí, no particular, está fechado com o ar-condicionado ligado. E no público e no filantrópico está o quê? Janela aberta. Né? Então, a resolução estadual vocês podem cobrar e denunciar, viu? Tem que ter tela nas janelas e nas portas de acesso. Tá? Porque senão eu aproximo paciente fonte, contaminado, reservatório, e eu coloco próximo o paciente suscetível. E vão mais longe ainda. A equipe médica, a equipe de saúde, os profissionais de saúde, não estão trabalhando ali dentro? Então, o quê? Duplamente mais expostos, porque ficam lá 8 horas por dia do lado do paciente, fonte,
contaminado com viremia, né? Aí o pernilongo tem acesso, pica o doente, se contamina e sai picando o profissional de saúde, o outro paciente que não tem essa doença e a comunidade. E pior ainda, tem hospitais que tem tudo isso, ainda tem água parada. Aí é para acabar, né? Aí é para sair no Fantástico, na Folha de São Paulo, né? Aí não é estabelecimento de saúde, é estabelecimento de doença, porque é um estabelecimento que promove a doença em vez de combatê-la, né? Aqui são os telefones do CIEVES, que a gente pode notificar, encaminhar a ficha preenchida, né? E também reportar os casos suspeitos, né? Naquilo que a farmácia, o farmacêutico teve acesso, né? Registra os dados do paciente, porque alguém vai entrar em contato com esse paciente, para saber como é que ele está, se ele piorou, melhorou ou está estável. Então tem que ter dados do paciente, telefone de contato do paciente e nome e telefone de contato dos senhores e senhoras. Porque esse notificador ou esse digitador, ele vai entrar em contato, porque ele precisa apurar os casos, apurar adequadamente o caso, levantar toda a situação do paciente. Tá? Então dá mais trabalho, né? Notificação. Eu ainda disse quem quer, né? Que é algo novo, né? Mas se a gente for reconhecido como estabelecimento de saúde mesmo, como profissional de saúde, trabalhando em estabelecimento de saúde, aí nós temos o dever de notificar. Então, nós vamos fazer mais reuniões com as secretarias para dar mais autonomia para o farmacêutico preencher toda a ficha. Porque igual o colega lá falou, né? O paciente, ainda mais se ele já melhorou, foi muito bem atendido, se orientou, indicou analgésico, ele está hidratado, ele está razoavelmente rígido, ele não vai no serviço de saúde. Principalmente o homem, não vai. Só vai se ele piorar muito, desenvolver sinais de alarme e a doença dele ficar grave, né? Até porque a dengue, igual a gripe, é autorresolutiva em 7 dias, né? Lembrando que chikungunya vamos tomar mais cuidados. Por quê? Porque cronifica muito, ele pode ficar doente até 1 ano e meio, né? 1 ano e meio doente, a doença cronifica rápido. E a zika importância grande se for mulher, se está grávida ou se está pensando em ficar, não é? E homem, eu também tenho que perguntar se ele pretende ter filhos e eu posso recomendar o uso do preservativo, tá certo? Isso é saúde pública, é orientação, é assistência farmacêutica avançada, voltada à necessidade do meu cliente e eu estou colaborando com a saúde pública. Porque esse tipo de informação pouca gente dá, dificilmente o médico lembra de fazê-la. Tá? Eu estava aguardando o Mauro, estou achando que o Mauro não vai vir, né? Ele avisou aqui que ele não vai conseguir chegar. Não vai conseguir chegar, eu já imaginava isso. Marcos, tem alguma informação que você destacaria para os profissionais aqui levarem com eles como legado para combate mesmo a criadores? Por exemplo, o imóvel fechado. Eu sei que você abordou ali, ele denuncia, em Campo Grande ele denuncia num número, o que você recomendaria assim, diante desses dilemas? Um vizinho que é muito porcalhão, que merece mesmo receber uma denúncia, o que você recomendaria para esses casos? Eu falei, eu disse, a gente vai passar para você lá os números, houve uma mudança nos números lá. Eu vi, eu recebi alguns. Isso, Eu vi. e aí eu vou estar encaminhando para você, encaminhar para eles esses denúncias. E a gente coloca. Eu encaminho tudo para eles e deixo no site do conselho. O vizinho, como você falou? O vizinho mais porcalhão, né? Mais porcalhão, ele é econômico com a limpeza, ele é econômico, né? Porque quem não limpa o seu quintal não gosta nem dele, nem dos filhos dele, nem dos vizinhos dele, né? Exatamente. E aí a gente vai passando o número Você vai Ok. não dá mais tempo, né? Já alongamos, está todo mundo cansado. da maneira que você viu ontem já a gente tratando a Ok. Ok, mas é isso, né? Uma fêmea, a fêmea vive em torno disso, pode contaminar. mas tipo, tem que ter tratar. Fêmea infectada, infectiva, transmitindo, ela vive um pouco menos, mas ela fica mais voraz, se alimenta mais. Existe a questão da discordância gonotrófica, ou seja, uma fêmea faz mais um repasso sanguíneo para uma postura de lote de ovos, certo? Aconteceu em marido de transmitir dengue para 5 pessoas, tá? Eu tenho Aedes aegypti em casa, vou ter dengue? Não, tem que ter infectivo. Infectado, quando tem um hospedeiro virêmico que ela se alimenta. Tem um período de incubação na fêmea que demora em média de 8 a 10 dias. Aí que ela vai ter infectivo, ela vai poder transmitir.
Não é porque tem um paciente com dengue que fica sendo medido. Coloquei algo automático, né? Isso, você falou ali aquela casa, a fêmea, os pesquisadores identificam, ela faz a postura sobre salto, ela não faz a postura do lote de óleo só no recipiente, né? Na parede dos recipientes variados, Isso, foi o até que para ela falou. proteção desse. Os ovos são colocados brancos, em poucas horas o ovo se torna preto, né? E o período é 48 horas, ciclo embrionário do ovo, se transforma em larva, 4 dias, pulpa 2 a 3 dias, em média de 7 a 10 dias nós temos um mosquito adulto na fase de alimentação, de transmissão, Ok. né, de reprodução. Então, basicamente,